Obrigada. Olá, alunos do sétimo ano, beleza com vocês? Tudo jóia? Bom dia a todos. Estamos voltando aqui para mais uma aula de ciências. Hoje, para falar mais um pouquinho sobre relações ecológicas. Hoje vamos falar especificamente das relações harmônicas, aquelas relações em que não tem prejuízo para as espécies, envolvidas no ambiente. Lembrando sempre, o que é relação ecológica? É relação entre os seres vivos, um animal se relacionando com o outro. As relações harmônicas, ninguém sai prejudicado. Um ajuda o outro, ou um é beneficiado, tem benefício, sem prejudicar o outro. Para vocês acompanharem essa aula, vocês podem acompanhar a partir da página 15, tá legal? Relações harmônicas, então você vai ter um pouquinho de cada relação aí. Vamos começar falando sobre o mutualismo. O mutualismo, pessoal, é uma relação ecológica, a palavra mutualismo, benefício mútuo. É uma relação em que dois seres vivos se relacionam, um ajudando o outro, tá bom? Sem ter prejuízos. Um exemplo de mutualismo, gente, é o mutualismo obrigatório que nós falamos, chamado de simbiose. É o mutualismo, por exemplo, quando você vê aquelas manchas esverdeadas no tronco de uma árvore, pessoal, ali é um mutualismo, ali chama-se líquens, aquela espécie. E ali eu tenho dois seres vivos juntos ali naquela mancha. Eu tenho bactérias, chamadas cianobactérias, e eu tenho fungos. E esses dois seres vivos se ajudam. Isso é um mutualismo. Então toda vez que você estiver passeando numa árvore, você vê um tronco assim, ó, cheio de manchinhas, isso é um mutualismo, é um exemplo de relação de mutualismo, tá legal? Relação harmônica. Segunda relação ecológica harmônica é a protocooperação. Muitos estudiosos, cientistas, até acreditam que a protocooperação é um tipo de mutualismo não obrigatório. Agora, alguns autores classificam ela diferente. O que é a protocooperação? É um ser vivo ajudar o outro, mas sem ser obrigatoriamente. Vou dar um exemplo de protocooperação. Por exemplo, o boi. O boi possui alguns carrapatinhos em cima do seu couro lá, Tá lá no ambiente. E aí vem algumas aves chamadas de ave carrapateira e come o carrapato desse boi, tirando o carrapato desse boi. Olha como é que um ajuda o outro. O boi ajuda a ave porque ficou o alimento fácil ali para ela, o carrapato, tá legal, para ela poder comer. E a ave carrapateira ajuda o boi porque vai tirando esses carrapatos dela. Então repare que um ajuda o outro. Então é relação de protocooperação. Cooperar, ajudar. Só que ela não é obrigatória. Se uma das espécies envolvidas não estiverem no local, não vai fazer tanta falta para a outra. Então por isso chama-se protocooperação. O mutualismo é obrigatório. Se uma espécie se separar, morre. Eles vivem junto, um ajuda o outro. Protocooperação não. Um ajuda o outro, mas não é obrigatório. Tá legal, pessoal? Então essa é a segunda relação ecológica harmônica. A terceira relação ecológica harmônica é a chamada sociedade. Quem vive em sociedade são as formigas, cupins, abelhas. Ué, só inseto? Não. Os gorilas também vivem em sociedade, os lobos. Nós, seres humanos, vivemos em sociedade. O que é a sociedade? São seres vivos separados fisicamente, com a formiga, por exemplo, e cada um tem a sua função dentro da sua sociedade, dentro do seu trabalho. A formiga, você tem as castas, das operárias, das defesas, dos que vão vigiar o formigueiro, e também da rainha para a reprodução. Então repare, cada grupo de seres vivos tem uma função. Isso é sociedade, beleza, pessoal? Então nós vimos, mutualismo, exemplos líquens, as manchas do tronco de árvore. Protocooperação, exemplo boi e a ave carrapateira. E agora nós falamos um pouquinho também sobre sociedade, exemplo nós seres humanos. Quarta relação ecológica harmônica é a colônia. Colônia, como é que é isso? Colônia, qual que é a diferença de colônia e sociedade? Elas vivem agrupadas, juntas fisicamente, como as bactérias, elas vivem juntinhas, uma coladinha na outra, uma ajudando a outra. A gente fala colônia de bactérias, elas vivem juntas, uma ajudando a outra, também é uma relação harmônica. Qual que é a diferença de sociedade para colônia? Sociedade, eles estão separados fisicamente, com divisão de trabalho.
colônia, eles estão juntos fisicamente. Colônia de bactérias. E a última relação ecológica que eu vou falar para vocês é o comensalismo. O que é isso, pessoal? Uma espécie se alimenta dos restos deixados pelo outro. Vou dar um exemplo bem legal para vocês. Tem um tubarão. E normalmente gosta de ficar perto do tubarão alguns peixinhos pequenos chamados de peixe-piloto ou peixe-rêmora. O que esse peixinho fica ali pertinho do tubarão, embaixo do tubarão? O tubarão abocanha uma presa e aí os restinhos de alimento que sobra, esse peixinho come. Ele se alimentando dos restos do tubarão, sem prejudicar o tubarão. Olha que relação legal. O tubarão, tanto fez, tanto faz, o peixinho tá lá. Mas para o peixinho é muito bom o tubarão, porque ele abocanha uma presa e sobra os restinhos de carne. Isso é comensalismo. Então vamos entender um pouquinho, diferenciar cada relação. Vamos devagarzinho, presta atenção. Primeiro, mutualismo, dois seres vivos juntos fisicamente, obrigatório. Exemplo, líquens das árvores. Protocooperação, um ser vivo ajuda o outro, mas não é obrigatório, é cooperar. Exemplo, boi e a ave carrapateira. Terceiro exemplo, pessoal, sociedade. Nós, seres humanos, formigas, cupins, vivemos separados fisicamente. Quarto exemplo, colônia das bactérias que vivem juntos fisicamente. E o último exemplo, o comensalismo, que se alimenta dos restos. Dá uma lida na apostila e observe as imagens, ó, os líquens, por exemplo. Tá legal, pessoal? Olha o exemplo de sociedade do formigueiro. Nós temos vários exemplos aqui, ó. Inclusive nós vimos na última aula, né, com o aplicativo do aumentada, né, ampliada do positivo, né? Lá na realidade aumentada do positivo, que eu pedi para vocês olharem na última aula da semana passada, formigueiro, ó, que é um exemplo de sociedade. Então na apostila você tem vários exemplos da colônia, os corais, além das bactérias, tá legal? E o inquilismo também é um tipo de protocooperação também que está ajudando. E o comensalismo que eu falei para vocês, ó, o tubarão se alimentando, o peixe rêmora, o piloto se alimentando dos restos do tubarão. Dá uma lida no conteúdo. Faça os exercíciozinhos e até a próxima aula, se Deus quiser. Grande abraço!